Seja, seja bem-vindo ao nosso clube de leitura. É um prazer enorme te receber aqui. Estamos assim ansiosos. Você nos deixou até nervosos. A gente pensou que você não viria e estávamos assim chateados. Assim, gente, tanta pergunta, tanta coisa legal para perguntar para ele. Porque você tem sua formação universitária, na verdade, ela foi realizada toda no Brasil, né? Sim, sim. Então, assim, e na verdade você nos conta, e toda a sua obra, você está nos contando sobre a Guiné-Bissau. A gente, né, faz uma viagem aí pelo seu país, que a gente se reconhece muito nele, inclusive, diga-se de passagem. E aí eu queria começar assim, pelo comecinho mesmo, lá da Guiné. Quando você aprendeu a ler, aprendeu a escrever, frequentava a escola, o que é que assim, o que é que você lia, o que é que te inspirou, quem foram os escritores que você leu que te ajudaram a transformá-lo no escritor que nós temos hoje? Bem, minhas primeiras palavras são de agradecimento, né, a vocês. Não conheço todo mundo pelo nome aqui, mas eu fico feliz, né, porque nós temos uma coisa em comum, né, que é a literatura, né, que nos une, né. Agradeço de uma forma especial a Duska, minha grandíssima amiga. Eu nasci na Guiné-Bissau, na capital, que é Bissau, e eu tive uma infância feliz, mas só que eu demorei muito para começar meus estudos, né? Ensino básico. Com 13 anos, eu fui para o sul do país, que é uma região que é Tombali. Eu vivi numa região, uma cidade que é Catio, dos meus avós. Então, esse lugar me marca bastante, né? Porque foi nesse lugar que eu aprendi muito sobre a cultura, né? O que digo hoje que me motivou muito para me ensinou muitas coisas, né? Para que eu possa ter esse conhecimento da realidade que tão pouco, né? A gente aprende na escola. E cresci com meus avós, ouvindo histórias, adivinhas, provérbios durante a noite. E meus avós eu considero que são grandes griots, né? Griots são guardiões da cultura tradicional, da cultura oral. Na Guiné a gente fala Didiu. Para dizer griot, a gente fala Didiu. Como vocês sabem, né, essa palavra tem origem lá numa língua de Mali, que é uma língua étnica bambara, que significa sangue, né? Esse sangue que corre pelas veias, que é a palavra, né? Então, é a palavra que nos move, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos ajuda para transformar vidas, né? Então, a minha vivência em Catil me ajudou bastante a conhecer a minha cultura, e conhecer o meu povo. Então, quando voltei para Bissau, a cidade natal, cidade que eu nasci, eu fui para a escola, né? Já muito tarde, né? Então, para responder a sua pergunta, Tony Checa, Orestes Medo, Hélio Proença, e mais tarde com um amadurecimento literário, né? Baudelaire Sila também foi um grande escritor que me inspirou, né? Porque ele só escreve romance. Mas no início, assim, lá no Centro Cultural Português, que me despertava muita atenção é Tony Checa. Tony Checa é um grande poeta que eu admiro muito. Orestes Medo, Hélder Proença. Só mais tarde assim, eu tive contato, né, com as obras, né, de Baudelaire Sila, a quem eu também admiro muito, né, pela forma que ele aborda, né, assuntos, problemas sociais do meu país. Então, para resumir, né, quem me despertou primeiro no mundo da literatura foram meus avós, Arnaldo e Dona Maria, ambos já falecidos, e são pessoas que foram pessoas que me ajudaram assim, bastante, né, para conhecer o meu mundo, assim, conhecer a cultura oral, o que a escola não ensina, né?
Aí depois, mais tarde, entrei em contato, né, com essas obras, né, de Abu Vacilar, Tunicheca, Médio, e também Flinte de Barros, né, um grande romancista também guinense. E são esses escritores que, assim, que me inspiraram bastante, né, para eu entender o mundo da literatura, né. Hoje eu escrevo e porque eu entrei em contato com essas obras. Mas a igreja também serviu também bastante, né, porque na igreja eu participava de festivais de poesia e me dava sempre poesias para eu citar, né, nesses festivais. Eu não escrevia na época, então eu devo mencionar aqui o meu grande mestre, né, que é o Sanca, e Nagai da Silva. E esses foram duas pessoas assim que me despertaram, né, assim, na igreja, né, para entender esse mundo literário. Então é isso, né? Aí tive uma infância feliz, só que demorei muito para conhecer esse mundo, né, da escrita, né? Mas a realidade já estava presente na minha vida desde 12, 13 anos. Ah, que legal. Não, não tem como ter uma infância triste se você passa a sua infância com seus avós. Não tem. Eles ainda são vivos? Eles ainda estão vivos? Não, não, já faleceram, já. Já faleceram? Mas eles chegaram a presenciar alguma. Assim, eles faleceram antes de você começar a publicar? Eles souberam que. Chegaram a lhe ouvir? Souberam que eu publiquei o meu livro, mas só que eles não têm acesso, né, à escola, não conseguiram ler, né? Mas, assim, Ah, viram meus livros e isso, assim, me deixou muito feliz, né? Eles ficaram orgulhosos, né? Do meu sucesso, do meu sonho que eu tinha desde a infância de publicar um livro, né? Cheguei no Brasil, eu comecei, né, a procurar, né, as pessoas que podiam me ajudar para realizar esse sonho. Graças a Deus deu tudo certo. que bom, que bom. Ó, tem uma pergunta aqui. A Uhum. Avani, ela pede para que vocês, se você puder escrever o nome desses escritores e poetas que você leu. É, na verdade, eu tenho alguns anotados, depois eu posso mandar durante a semana. Se você quiser enviar para a gente depois, e aí eu posso mandar. A Nadusca disse que vai ajudar aqui, vai colocar alguns. Mas Na alguns Lusca, também na eu Lusca preciso tem colocar. uma rica biblioteca e ela tem uma É, biblioteca rica. a Nadu, Mas se quem quiser também pode me adicionar, né, no Instagram, Eliseu Banori, a gente conversa, né? E ótimo. acho que alguém tem uma pergunta aqui, acho que é a Vani, não sei. Ela tem uma pergunta para você, aí fique à vontade, né? Se você quiser abrir a câmera ou colocar no chat, e aí eu falo. Consegui abrir. Quando Que eu li bom. esse conto, claramente vem sempre a imagem da menina dos fósforos, né? do Anderson. Mas também me veio um conto do Craveirinha chamado Natal, que está naquele livro A Mina e Outras Histórias. Esse livro aqui, ó, e outros contos. Esse livro. O que eu achei interessante, Elisa, que eu queria perguntar para você, aqui no teu conto você fala assim, eu achei uma construção muito bonita. A barriga queixava fome, os pés pediam um sapato novo, o desejo pedia um balão. E no conto do Craveirinha, o conto do Craveirinha, eu anotei aqui, tem um trecho que fala assim: um búzio grande soprava na alma de Maguebe, que é o protagonista, as ânsias de um menino sem um balão sequer na mão escura. Então, essa presença do balão nos dois contos me chamou muita atenção. Então, eu queria perguntar para você se é esse balão, essa bexiga que as crianças brasileiras brincam, que a gente enchia de água e jogava no outro, que tipo de balão é e que tipo de brincadeira que essas crianças... E aí eu já até posso falar, não sei se são as crianças africanas, né? Tem esse aspecto, né?
porque eu achei muita coincidência. Então, a minha pergunta é essa: que tipo de balão é e que tipo de brincadeira para ter essa importância, que foi registrada em duas histórias escritas numa distância temporal muito grande, né? É isso, obrigada. Obrigado, Rony. Fico feliz, né, de encontrar por aqui, né? Também fiquei. Obrigado, né, pela essa comparação que você fez, né? Eu, na verdade, não conheço essa obra, né? Eu não conheço esse conto. Eu tenho agora, estou ansioso, né, para ver esse conto agora, para ver essas coincidências, né? Eu te Mas obrigado por mando. trazer essa reflexão, né? Bem, durante toda a minha infância, né, criança da minha época até hoje, acho que durante esse período de Natal, que não tinha balão, não ficava muito triste. A gente soprava para brincar, né? Enquanto esperava almoço, esperava alguma comida, né? De noite de Natal, né? Então, durante a festa, nesse período de uma semana, assim, a partir do dia 15 até 25, toda criança, na época, até hoje, com certeza, eu acho, que deseja ter um balão para soprar e amarrar e brincar, né? Pulando para cá, como se fosse jogando a bola, pulando. E era um desejo, assim, ardente, né? De toda criança. Então, quem não tinha acesso, quem não tinha um pai ou uma mãe que comprava esse balão, ficava muito triste. Então, eu queria trazer essa memória de crianças, assim, necessitadas na Guiné, crianças pobres, e devido a muitos problemas sociais da Guiné, os pais não conseguem, né, alimentar esse desejo, né? Então, eu sou uma das crianças também que sofreu muito com isso, e eu chorava muito para ter um balão, uma bexiga, né, como vocês falam aqui, e às vezes não tinha, né? Às vezes arrebentava, a minha mãe dizia assim, olha, você arrebentou e vai ficar assim, vai ficar assim. Então, isso me lembra muito a minha infância, me lembra a infância, assim, lá na Guiné, no meu bairro, correndo para cá, para lá, e durante esse período. Então, o que me chamou a atenção nesse conto também que a gente está analisando é a menina Margarida, né? Que pede tudo, né? Que tem esse desejo, é uma menina que perdeu o pai, perdeu a mãe, e a avó não conseguia dar tudo para ela. E é triste, né? É triste, é a realidade guinense e às vezes a literatura serve, né, para a gente poder debater esses problemas sociais que afetam, né, afetam o povo, assim, de modo geral. Então é isso, né? Toda criança deseja esse balão para brincar, simplesmente para brincar mesmo e procurar de certa forma alegria daquele momento, daquela época. É isso, até hoje também eu acho que as crianças ainda desejam esse balão, desejam um mundo de coisas, mas a maioria quase não tem acesso devido carência, devido desemprego, número de desemprego que aumenta no país, devido a salário de muitos funcionários que trabalham dia a dia, mas não recebem na hora certa. Então, e de certa forma, eu quero fazer uma denúncia, né, dos problemas sociais nesse conto, que os problemas que aconteciam na minha infância até hoje acontecem na cara, você vê assim de olhos nus tristeza de muitas crianças durante a festa. E outra coisa que me lembra agora no conto é aquela mulher que tinha muita coisa, né? Margarida ficava na rua e enquanto essa mulher trazia um mundo de coisas de feira, né? E, e ficava lá olhando, né? Questionando Deus, né? Por que Deus dá para muita gente e não dá para os outros não têm? Então, e eu durante a minha infância também eu fazia essa pergunta, né? Fazia essa pergunta a mim mesmo, questionando essa realidade de pobreza no meu bairro, a realidade de pobreza na minha família. E esse desejo, né, que eu tinha de muitas coisas, não só um balão, mas não tinha acesso. Não tinha acesso porque meus pais não tinham. É isso que quero, assim, mostrar dentro desse conto, assim, problemas
sociais bem vistos, né? Assim, nos olhos humanos, né? Mas quem, assim, no caso, pode resolver esses problemas? Essa é uma pergunta que Obrigada, eu Eliseu. lanço. Eliseu, eu fiquei muito emocionada com a história do balão, porque o balão surge como uma metáfora da carência, sabe? Carência, exato. Exato, porque é uma coisa tão barata, né? Mas tem a Uhum, dificuldade da produção, né? E uhum, os países africanos, então, se ressentiram muito, né, disso, né? Da falta de produção. Então, uhum, e acontece também em Moçambique, até vou fazer uma pesquisa sobre isso, né? Porque uma coisa que eu percebi, estudando as literaturas africanas de língua portuguesa, é a importância da bicicleta. E agora o balão ele surge como uma metáfora gritante dessa gritante, carência. carência. Obrigada, viu, querido? Obrigada, gostei muito do teu Desejo, ponto. desejo de muitas crianças que não são alimentadas, né? No dia a dia. Exato, Muita exato. carência dele. O Craveirinha fala de todas as fomes da África, porque a obra dele também é uma obra de denúncia social, né? Das mazelas do colonialismo. Né? Obrigada, viu, querido? Nada. Acho que é uma coisa muito importante, né? Esse desencanto, né? Porque a nossa literatura, durante a presença colonial, era de desencanto, né? Mas depois, pós-colonial também, continua sendo de desencanto, né? Desencanto com os problemas sociais. Porque nós, eh, os governantes, né? Guinenses, ou de qualquer país africano de língua portuguesa, não conseguiram, né? Dar resposta de muitos problemas que nós temos. Então, hoje, continua sendo o desencanto uma grande temática da literatura guinense, tanto na poesia quanto na prosa. Eliseu, tem mais a Luísa, não sei se a Luísa quer abrir a câmera e perguntar, ou se pode falar aqui, Luísa. Olá, Eliseu. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Gostava de perguntar-te, por essa referência que tu faz a nossa Guiné mudou tanto. A que te estás a referir? Ou a que Margarida refere-se? Por que a nossa Guiné mudou tanto? Ah, sim, sim. Uma característica de guinense, né? Eu acho que nós perdemos alguns princípios, né? Os velhos que eram grandes portadores de sabedoria, portadores de inspiração, e estão se vendendo, né? Porque estão entrando na política. Em vez de dar exemplo para a nova geração, estão se vendendo a alma, né? Para ganhar dinheiro. Então, esse trecho faz referência a questões eleitorais, questões políticas na Guiné. Durante a eleição, por exemplo, você vê a pessoa apoiando um partido corrupto, um partido que não dá nada para a população, um partido que procura eleição durante 20 dias, por exemplo, de campanha para oferecer produtos, bens materiais para comprar a consciência do povo. Então, de certa forma, esse trecho refere certos velhos, né, que são considerados pessoas idôneas, pessoas que têm responsabilidade de passar, né, uma boa conduta de moralidade, mas acaba se vendendo, né, por causa de bens materiais. Então, por isso que eu falei nesse trecho, né, a nossa Guiné mudou tanto. É referência a essa ilusão, né, dos mais velhos e não dando assim nada em troca, né? Obrigada, Eliseu. Obrigado. Agora, eu tenho, na verdade, um comentário e uma pergunta, assim, que a gente, desde o primeiro encontro, né, a gente tem falado muito sobre a dificuldade de acesso, assim, à literatura
a gente falando aqui dos PALOP, né? Porque é o nosso foco aqui do clube. Então, esse clube de leitura, ele vem, de certa maneira, para saciar um pouquinho essa falta aí de acesso. A gente, inclusive, gente, queria deixar registrado, eu esqueci de agradecer no início, mas tanto aos autores quanto às editoras que cederam esses contos que a gente está podendo trabalhar aqui no clube, né? Agradecer demais, e aí principalmente todo o esforço dos nossos autores e do Caio e da Naduska que conseguiram fazer todos os contatos para que a gente conseguisse os convidados e os contos. Então, mas aí retomando a pergunta, a essa parte aí de acesso e publicação. Eu queria saber, assim, porque na verdade você está escrevendo, você tem ao você fazer o que a Vani colocou agora, né, sobre as questões da Guiné, e você já tinha comentado também dos seus avós, de como influenciaram, e toda essa cultura oral, como influenciou na sua escrita, você acaba construindo aí um legado, né, de memória coletiva, assim. Você tem, e como você escreve sobre a Guiné. Então, e aí eu queria saber como é que é a recepção da sua obra no seu país, e depois você comentasse um pouquinho para a gente como todos os seus livros, eles são publicados no Brasil, como é que é a recepção no Brasil também. Na verdade, a gente já sabe como é, inclusive seja agraciado assim, pela academia, inclusive, mas eu queria saber a sua percepção em relação à recepção da sua obra nos dois países. Bem, eu acho importante nessa pergunta, né? O livro ainda continua sendo, né, uma coisa de luxo, né, na Guiné. Então, isso me causa uma grande preocupação, né? Porque muita gente não tem acesso ao livro. As pessoas preferem comprar comida, preferem comprar outras coisas, né, do que investir no livro. Eu entendo a situação da Guiné, eu entendo, e não dou culpa a ninguém por trocar livro com a comida, porque quem não tem fome, né? Quem tem fome, né, difícil consegue ler. Então, nós temos muitos problemas sociais e há falta de bibliotecas, há falta, por exemplo, de incentivo à leitura, falta de prêmios literários que aumentem esse desejo de escritores produzirem suas escritas, e há falta quase de tudo. Então, meus livros chegaram na Guiné, mas não tem essa, como posso dizer, não ganharam asas, né? Como está ganhando asas aqui no Brasil. E isso me preocupa bastante, né? E já publiquei 10 livros aqui no Brasil, mas não tenho ainda a oportunidade de poder lançar nenhum livro na Guiné. Isso me deixa triste, né? Porque eu quero ir para a Guiné para poder fazer lançamento de todos os livros e dar dar a visibilidade, né, da literatura guinense, porque é difícil, né, encontrar as pessoas assim na Guiné que gostam de ler. Eu posso dizer que 30%, 70% da população guinense não tem acesso à literatura guinense. E isso me causa uma preocupação bem grande. Então, assim, a recepção ainda dos meus livros na Guiné, acho que, assim, eu acho que não ganharam asas ainda, assim, digamos, essa metáfora. No Brasil, já andei para várias cidades, fazendo lançamento, dando palestras, então acho que já deixei, assim, uma raiz bem forte, né, aqui no Brasil. Mas na Guiné falta muito ainda, tem muita coisa ainda a fazer. Entendi. Eu espero que as coisas mudem, né? Dê certo, porque, de certa maneira, você constrói o seu legado para os seus... e aí, principalmente para o público infanto-juvenil, com o livro que a gente está tratando hoje, né? Assim, então... Isso. E aí eu queria até... Eu vou emendar, já que ninguém colocou nada no chat, nem perguntou, eu vou emendar. Gente, eu falei, vocês não perguntam, eu vou perguntar. Como é que, assim, qual a sua preferência, assim? Porque você tem vários livros publicados, de poesia, contos, você também tem romance, você tem na área de sociologia, mas aí no campo da literatura, qual é a sua preferência? O que você mais gosta de escrever?
Bem, eu comecei escrevendo poesia, né? Como a maioria dos escritores guineenses, né? Com exceção de Abdoulaye Sylla, né? Que só tem livro de romance. Eu comecei escrevendo poesia, mas hoje eu penso mais na ficção, principalmente no conto. Mas dizem, né? Dizem que os meus contos têm esse sabor, né? De poesia, né? Porque poesia acho que está na minha alma, né? Como Teresa Salgado falou um dia, que eu sou a alma de um poeta, né? Então, isso é claro, você sente muito esse sabor de poesia nos meus contos. Mas comecei escrevendo poesia, mas para tratar, assim, para debater, assim, seriamente sobre a realidade guinense, eu penso mais nos contos. Conto é um dos gêneros que dialoga mais com os problemas sociais guinenses. Ah, não, eu vou concordar. Seus contos, eles são super poéticos, viu? Realmente. A Mônica tem aqui, ela diz que aproveitando, né, a pergunta, ela queria saber como é o seu processo de escrita. Bem, eu não, assim, não tenho essa disciplina, né, de parar um momento para escrever, não, vou escrever à noite, vou escrever à tarde, e eu acho que todo escritor, né, tem que observar muito o meio onde ele está, e essa observação que me ajuda bastante, né, para poder escrever, né? Então, eu sempre ando com caneta, com desenvolvimento de tecnologia agora, né, eu uso meu celular, tudo que me vem à cabeça, eu não deixo para depois, eu escrevo, aí vou organizando as ideias, né? Depois eu sento para escrever. Mas, assim, eu não tenho essa disciplina de, vou escrever à noite, vou tirar esse horário para escrever. Acho que isso não funciona nunca funciona. A inspiração a gente busca na rua, a inspiração a gente busca nos lugares onde a gente está. Então, são problemas sociais, são problemas políticos. É só ficar atento, né? Todo dia na rua, e onde você está, em qualquer lugar. Não, as pessoas me falam, olha, Eliseu, como que você inspira, né? Fala, olha, eu não fico assim vendo o teto para me inspirar. Eu fico observando, né? O que acontece no dia a dia, no lugar onde eu estou. Tanto aqui quanto na Guiné, que eu fico muito atento às coisas que acontecem, às notícias. Eu, por exemplo, nos meios de transportes, na faculdade, qualquer lugar que eu estou, eu observo, né, as conversas e diálogos e pessoas na rua. E quando alguma coisa me toca, eu paro para anotar, né, para explorar depois. Esse é o meu processo. A Nadusca também acaba de comentar aqui que a Teresa Salgado, que te levou a Nadusca, né? Ela diz que tem razão sobre a poesia na sua palavra. Então, acredito que todos estamos de acordo aqui, viu, Elise? Eu acho que, gente, mais alguém quer perguntar? A gente já vai encaminhando assim para o final, mas se tivermos mais perguntas, temos um tempinho ainda. Acho que a Rafaela tinha uma. Ai, de leve, desculpa, não vi a mão levantada. Vai lá, pode perguntar, desculpa. Assim, rapidinho, boa tarde, boa noite a todos. O Eliseu, prazer Boa te tarde, boa tarde. conhecer. Prazer, prazer. Agora que eu estou ouvindo você, essa última fala sua, chamou a atenção o início da sua fala, que você disse que a maioria dos escritores do seu país se iniciaram através da poesia, né? E logo depois eles já passaram para escrever romance e coisas. Como você explica isso? E o que vocês encontram na poesia? Não sei, como veículo, né, de expressão tão forte que todos, ou a maioria, começa por aí. É isso. Tá, tá.
Bem, enquanto você está falando, eu venho à cabeça, né, um conceito, né, de literatura de um grande escritor que eu admiro aqui no Brasil, que é Cuti, né, Cuti Silva. Não sei se vocês conhecem. Luiz Silva, é um grande escritor negro brasileiro. Ele fala que a literatura é uma forma de reagir, né, contra todos os apagamentos da sociedade, né. Então, eu acho que a gente usa, né, a poesia para expressar a nossa dor. A gente usa a poesia para nos libertar, né, daquilo que dói na alma. A gente usa a poesia para como meio de combate, né? Como a gente tem usado, por exemplo, a poesia durante a luta de libertação, luta armada, né, na Guiné-Bissau. E a poesia serviu bastante, né, para animar o povo, né, durante a luta. Então, acho que a poesia é esse instrumento, né, que alimenta, né, a alma. E na Guiné, assim, a gente usa poesia quase todos os dias. E eu comecei escrevendo poesia, acho que com 14 anos, 15 anos. Isso a poesia assim me faz saber, me faz entrar nesse mundo, né? De combate, né? Contra a desigualdade, contra as injustiças. Então, um dos gêneros mais usados hoje na Guiné é a poesia, né? Para lutar contra o sistema que nós temos hoje na Guiné, corrupto e, e muitas coisas que acontecem dentro da nossa sociedade. Então, a poesia é isso, né? Você usa para como meio, né, de se libertar e vai depender da liberdade que você luta. Então, acho que é isso. Lutar contra todos os apagamentos, né, existentes. Acho que a literatura serve para isso. Embora que as pessoas falem que a poesia não serve para nada, né? Mas eu acho que serve. Serve nesse sentido. Você não vai usar a poesia para construir prédios, mas você usa a poesia para curar uma alma, libertar uma alma. Então, a poesia serve para alguma coisa. Eu vou só, antes de perguntar para a Maria Inês, só usar aqui que, através da sua escrita, a gente acabou chegando a vários outros poetas guianenses, que eu, pelo menos, já estou super curiosa para conhecer. E aí eu vou citar um aqui, que é o Vasco Cabral, que eu acho que traduz um pouco o que você acabou de falar. Um trechinho, né? A poesia está na vida porque a vida é luta. Então, assim, eu achei essa passagem... Ele tem um livro, né, que ele fala A Luta, a Minha Primavera. Isso, exatamente, é esse livro mesmo. Comecei a procurar. Inclusive, eu queria até te agradecer, viu? Que através do seu livro, como que já abriu assim, um leque de opções de vários outros escritores guineenses para a gente. Depois eu passo Tem para muitos você, bons, gente. tem muitos né, bons, né, mais invisíveis ainda. Tem muitos bons. A gente já passou daquela fase, né, de ter visto, né, como uma literatura vazia, que não tem nada, né, como alguns críticos literários falavam, né, na década de 60, que era tudo vazio, não tinha nada. Então, hoje nós temos muitos escritores que produzem muito, tanto no mundo da poesia quanto, quanto da prosa, né? Tem muitos produzindo. Então, quem tem esse desejo, essa vontade de pesquisar sobre literatura guinense, acho que vale a pena, né? Porque já as pessoas só falam de Moçambique e Angola, então é melhor, né, trazer uma coisa nova, né? Que é a nossa literatura, né? Tem muitas coisas para ser pesquisadas ainda, muitas. Sim, 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 não, tem vários. Vou passar aqui para a Maria Inês, que está com a mão levantada. E aí, eu não sei se ela quer abrir a câmera ou se quer colocar no chat. Acho que alguém tinha perguntado sobre caracol, né? Que eu vi aqui. Isso, desculpa, a Vani também, sim. A Vani pergunta sobre a Feira de Caracol. O que é? Se é uma feira que tem tudo? A Feira de Caracol é uma feira que tem tudo, né? É uma feira que quase a maioria das pessoas usa, né? Para fazer compra no dia a dia. Então, na época, hoje a maioria das pessoas já tem geladeira, né? A gente fala arca, né? Mas na minha época, década de 2000, assim, década de 90 até 2000, e todo mundo ia para a feira todos os dias comprar alguma coisa
para cozinhar. Então, Feira de Coisa tem quase tudo. É feira que fica perto da minha casa, e a gente ia lá sempre, né? Minha mãe vinha nessa feira, vendia legumes, e ia lá para pedir algum dinheiro, né? Para comprar, para comprar alguma coisa. Então, tem de tudo nessa feira, tem de tudo. É uma feira de, assim, que bastante, assim, frequentada, né? Tem muita gente sai do outro bairro para comprar as coisas na Feira Caracol. Não, beleza. Vamos lá para a Maria Inês. Sua pergunta, Maria Inês, pode abrir de novo, desculpa. Gente, Tudo bem, boa noite, pessoal. Eu gostaria de fazer duas perguntinhas rápidas, sabe? Quando você coloca que a sua literatura ela é pouco difundida no seu país, não é isso? Eu gostaria de saber como que é a questão da literatura no seu país, se existe uma sobreposição de cultura, se a literatura europeia ela é mais difundida. Essa é a primeira pergunta. Sobre mais a questão do colonialismo, do eurocentrismo, né? A segunda pergunta você cita Luiz Silva Couti. O que você conhece, além do Luiz Silva, de literatura brasileira? Obrigada. Bem, em primeiro lugar, agradeço a sua pergunta, né? Bem, nós temos poucas bibliotecas, né? Como eu falei no início da minha fala, temos poucas bibliotecas no país, e as pessoas consomem mais literatura de fora, né? Acho que na Guiné nós temos esse defeito, né? De querer conhecer mais do que vem de fora. Então, esse é nosso maior defeito. E até escritores guinenses, poucos são conhecidos, assim, pessoalmente, assim, você só ouve falar. E uma vez, o Rui Jorge também, que é um grande escritor guinense, ele falou que levou Abdullah Sila para uma escola, né, que é liceu. Aí perguntou, vocês conhecem esse homem? Ninguém conhecia Abdullah Sila. Mas eu imagino se fosse um jogador de futebol, se fosse um cantor, por aí, as pessoas iam conhecer. Então, isso demonstra que a nossa literatura é pouco consumida no país. Se a pessoa não conhece escritor, imagina o livro. Então, muitos conhecem mais livros de escritores de fora do que os nossos próprios escritores locais. Isso me dá tristeza, né? Então, Couti, segunda pergunta, Couti é uma inspiração para mim. E eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e de poder conhecer várias poesias, né? Várias poesias dele, né? Nessa coletânea, né? Estou esquecendo o nome de coletânea agora. Caderno, né? Caderno Negro. Então, ele já organizou e já participou de vários cadernos negros aqui no Brasil, caderno negro de poesia, tanto de contos. Então, é uma grande referência aqui no Brasil e uma pessoa também que me inspira bastante. Eu já li várias entrevistas dele, e é uma pessoa que a gente tem que admirar mesmo, porque é uma das pessoas é um dos escritores que ajuda bastante, né, para a divulgação da literatura negra no Brasil. Então, eu sugiro que quem não conhece ainda, que procura conhecer um dos cadernos, né? Acho que já está na 44, 45 por aí. E é um caderno que você vai encontrar vários escritores negros brasileiros. E o Couti sempre está presente nesses cadernos. O primeiro contato que eu tenho com a obra dele foi nesses cadernos. Obrigado, Taba, pela pergunta. Muito obrigada. A Nadusca fala aqui que a Moema Parente ela fez uma boa pesquisa sobre a literatura de Guiné,
Claro, O claro, claro. Desafio do Escombro, Nação e Identidade, Pós-Colonialismo na Literatura da Guiné-Bissau. E tem a sua dissertação de Eu, mestrado também? Você isso. Esse também... livro é o livro que eu indico para qualquer pessoa que gosta da nossa literatura, que quer fazer pesquisa. Eu ia esquecer quase, mas agradeço a Ana Luz por ter lembrado isso. Moema fez, assim, tem um trabalho, assim, bastante, né, louvado, né? Ela viveu 6 anos na Guiné e ajudou muitos escritores a publicar, né? Tanto no Tcheca, Orete Semedo, e muitos escritores de jovens, na década de 90, publicaram, né, graças a Deus, a Moema. Então, esse livro é muito importante porque ela traz história, ele traz cultura, ele traz comentários, entrevistas de vários escritores guinenses. É um livro que vale a pena conhecer. Eu também, durante o mestrado, né, eu fiz um trabalho sobre a história da literatura guinense. Um trabalho também bem, assim, elogiado, né, pela banca, e tem 216 páginas, e, se não me engano, e eu também trouxe entrevistas também de atualidade, né, de escritor guinense, como Tony Tcheca, Abdullah Sila e Luiz Jorge Cimeiro. Então, comecei assim, desde a oralidade, desde aquelas cantigas, né, e como começou tudo, né, esse processo da oralidade da Guiné, até a escrita. Então, é um trabalho também que eu indico, Pequena, Longa Viagem da Literatura Guinense. Pequena, Longa Viagem da Literatura Guinense. O livro da Moema é O Desafio do Escombro, né? Acho que é na lista que botou aqui agora, né? Sim, Ana Então, Dusca colocou. são livros importantes, e tem também uma tese também que, para quem quer aprofundar muito na tradição oral, da Odete Semedo, que é Manjuandade. Manjuandade tem 400 e poucas páginas. Então, é uma tese também que pode ajudar bastante, né, na pesquisa. Então, é isso. Obrigado por ter lembrado da Moema, Nadusca. Então tá. Bom, a gente já está encaminhando para o fim. Eu queria saber, Eliseu, não sei, você quer fazer aí, promover algum livro em especial? Se tem algum sarau, algum clube, alguma coisa, o que você quiser promover, esse tempo aqui, você pode aproveitar para divulgar algo, para finalizar suas Sim. palavras finais, assim. Bem, eu recebi um convite, mas não está. Eu recebi um convite, mas não está nada formal ainda, para estar em Cabo Verde, né? Eu até comentei com a Nadusca, no mês de setembro, né? Estou muito feliz, né? Se Deus quiser, vou estar lá em Cabo Verde para divulgar a minha literatura e literatura guinense, né, de modo geral. Viva! Eba! Então, você está linda, Nadusca, está linda. É sol de Cabo Verde, né? Essa terra Então, sabe, tio. estou esperando esse convite. Estou também com um novo livro para sair, né? Também um novo livro infantil, a história do Rei Mágico. Está em construção, mandei para Palas. E, se Deus quiser, vai sair. Estou aqui participando de vários eventos aqui no Brasil, palestras nas escolas. Inclusive, dia 29, eu vou estar numa escola lá em Copacabana. Para mim é sempre uma honra, né, poder estar nesse lugar, né, para divulgar nossa literatura. Estou um pouco lida aqui no Brasil, e estudada, pesquisada. Então, eu acho que, enquanto estiver aqui no Brasil, vou fazer isso, né? Promover a literatura guinense, contar as nossas histórias e ajudando as crianças, né, para conhecer a história africana de modo geral. Ai, que bom, que bom. Agradeço muito sua presença, Eliseu. A gente estava comentando antes de você chegar, que como você está morando no Brasil, né, tem família no Brasil também, e você está muito mais perto da gente. Assim, a gente que está na Argentina, no Peru, que são pessoas que estão aqui interessadas na sua obra, então, de repente, Sim, sim. a gente conseguir te trazer para esses países também, né?
você, Você não só está onde? no Você Brasil. está onde? Eu estou na Argentina, estou em Buenos Aires. Argentina. Ah, sim, sim. Tá. Mas aqui nós temos vários argentinos aqui participando, vários deles te fizeram perguntas, temos peruanos também, que também te fizeram perguntas, então, assim, vamos ver se a gente consegue organizar alguma coisa, porque vai ser um prazer enorme te receber. Para mim também vai ser um prazer, um grande prazer, vai ser um grande prazer. Pois Vou é, ficar feliz esse grupo depois. está dando várias ideias, assim, para a gente. Vamos ver o que a gente vai Tá conseguir bom, realizar. Mas eu queria tá muito bom, tá bom. agradecer muito agradecer a sua presença, foi muito importante para a gente. Então, ter acesso à sua literatura, a toda a sua obra, e a partir dela a gente também conhecer outros escritores, o que foi o meu caso, que eu comecei a estudar, inclusive, então estou bem empolgada, vou ver depois com a Nadusca os outros livros que ela indicou. E agradecer demais, assim, a presença, não só a sua, né, nosso convidado, mas de todo mundo. Não posso deixar de falar que esse clube ele foi uma iniciativa dos leitorados aqui na UBA, na Argentina, né, na São Marcos, no Peru, na Agostinho Neto, em Angola, e na UniCV, em Cabo Verde. Então, assim, e aí queria agradecer, deixar também registrado aqui, agradecer aos meus colegas leitores, o Caio Carmona, a Rafaela Pascoal e a Nadusca Palmeira, porque eu acho que, principalmente sem Caio e sem Nadusca, a gente não teria conseguido todos os convidados, e tem sido muito especial para a gente esse clube. E eu acredito que está sendo para todo mundo também. Então, agradecer o esforço de todos aqui, queria deixar isso público, e convidar para o nosso próximo encontro. Infelizmente, o nosso último encontro, na próxima quinta-feira. Você está convidado também, viu, Eliseu? Na próxima quinta a gente recebe a Gorete Pina. E no mesmo horário, mesmo link, todo mundo tem acesso à biblioteca virtual, mas eu vou enviar o link na quarta-feira ou na quinta, só para garantir, para que ninguém se esqueça do nosso encontro aqui. Então, eu queria passar a palavra para os meus colegas e deixo para eles finalizarem, meus amigos aqui, companheiros de luta. Vou falar bem rapidinho, né? Acho que eu vou deixar para a Nadusca e para o Caio falarem por último. Só agradecer, Eliseu, a sua presença. A gente ficou bem assim ansioso no início, né? E decidimos começar o encontro pelo contrário hoje, porque geralmente nós conversamos com o convidado ou a convidada e depois discutimos o conto. Mas nós fizemos inverso hoje, né? Começamos pela discussão para esperar você chegar. E foi assim uma discussão bem interessante. Uma pena que você não acompanhou, mas eu vou contar tudo para você agora, né? As pessoas elogiaram muito o conto, falaram muito sobre essa sensibilidade, né, que você tem para poder construir todo esse caminho de reflexão, né, da nossa pequena personagem, uma menina de 8 anos que já é tão madura para a idade, né? E discutimos também toda essa simbologia que envolve o 25 de dezembro, né? Que é o Natal, que é uma data que deveria ser usada para gerar reflexão, para que as pessoas sejam mais generosas, mas que pela hipocrisia ou pela diferença, né, na sociedade que as nossas sociedades têm, isso acaba abrindo mais esse abismo e escancarando mais essas exclusões mesmo que o dinheiro causa no nosso convívio, no nosso dia a dia, né? Mas, assim, só agradecer também, mais uma vez, por ter autorizado a utilização do conto, né, no nosso clube de leitura, e a sua presença hoje, dizer que a gente está muito feliz de poder perguntar para você várias coisas, né, que foram surgindo durante a leitura, e ainda mais com uma história tão emocionante e tão tocante, assim, que tocou a todos nós. Opa, fiquei feliz, né? Muito obrigado pelas suas palavras. Nadusca, você... Caio?
Só para né, finalizar e agradecer, devolver os agradecimentos aí para as minhas queridas colegas e por ter a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E nessa aproximação entre esses dois continentes e pela literatura. Eu sempre fico muito tocado, muito emocionado mesmo, né, em ver que as pessoas se reúnem em torno da literatura, né? E aí é uma ocasião assim única que a gente tem como essa, né, de ter a presença do autor, do escritor, da escritora. Então isso torna cada encontro desse assim especial, um Natal, um dia, um 25 de dezembro mais feliz, né? Que é esse encontro aqui que a gente tem. Muito obrigado, Fernanda, Rafaela e Naduska. Eu fiquei caladinha aqui, né, esse tempo todo agora, falei menos, mas estou aqui prestando sempre atenção e pensando muito, de forma muito séria e muito cuidadosa, na relação que nós temos, né, que nós tentamos estabelecer com o livro e com as pessoas que a gente quer atingir. Fico muito, tanto quanto eles, eu imagino, ou não sei como que toca essa questão de países que para mim são tão caros, como São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e até Cabo Verde, não terem um público leitor maior, tendo-se em consideração os grandes escritores que saem desses espaços geralmente marginalizados, periferizados, por discursos muito difíceis de uma espécie de... é tão difícil falar determinadas coisas, né? Bem, ouvi certa vez uma pessoa dizendo uma coisa que me deixou muito tocada e chocada, quando falou que São Tomé e Príncipe e a Guiné-Bissau faziam parte de uma periferia da língua portuguesa. Eu não soube como responder naquele momento, mas isso nunca mais saiu da minha cabeça. Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, periferia da língua portuguesa, para quem? Sempre que a gente ouve esses discursos, pelo menos para mim, é sempre muito importante pensar de quem é que parte esse discurso. E, lamentavelmente, o que a gente vê acontecer são intelectuais desse contexto que chamamos, né, da lusofonia, também um termo bastante complicado e controverso para se usar, e periferizando, não que esses países sejam periferia, mas periferizando esses espaços sem mesmo conhecê-los. E isso é realmente um problema muito grande da mentalidade do Ocidente. E talvez a gente tenha que pensar no Brasil ou na América Latina sobre como é que nós também estamos divulgando determinados espaços de saber e literários, em que a língua portuguesa também é usada como forma de expressão, se nós, brasileiros, não estamos também extremamente ocidentais, como fomos criados e educados nas nossas escolas, o que eu acho que é uma grande questão, um grande problema. Eu fico bem... começo a ficar assim, até um pouco alterada quando falo desses assuntos, porque, de fato, eu queria ter como a gente fala, eu queria ter uma varinha de condão e poder mudar toda essa mentalidade difícil de penetrar, né, sobre esses espaços tão importantes, tão maravilhosos, tão ricos de culturas, saberes, línguas e coisas, e tudo isso tem, para mim, e para a gente que está aqui, que se reúne em torno da literatura, como bem disse o Caio, tem um valor muito importante. E, oxalá, que tenhamos um tempo nesse mundo e nessa vida, chegue um tempo que nós possamos nos reunir ainda mais pessoas em torno dessas literaturas, e cada uma com a sua especificidade, e nós consigamos nos entender, sem ninguém invisibilizar espaços
de saberes e de falas e de griots e sobas, né, e tantos que nós queremos continuar ouvindo e a partir das palavras que vêm do Eliseu, que vem a própria Gorete Pina vai nos contar, ela é da Ilha do Príncipe, vai falar um pouco, que vieram de Gociante e Patrícia, que foi um encontro lindo, e depois um encontro lindo com Dina Salus, de Cabo Verde. Não tem, nesses espaços não são periferia, nós somos o centro. E a partir do momento que nós falamos, então nós estamos convocando essa centralidade. Portanto, há vários centros, e não periferias. Obrigada, Eliseu, você é maravilhoso. Saudades de você, Narushka. Então, gente, ficamos por aqui. Muito obrigada. Todo mundo muito emocionado, acredito. E aí a gente se encontra na próxima semana. Eliseu, contamos com você, hein? Na próxima semana para vir prestigiar a Gorete aqui com a gente, tá bom? Vai ser um prazer tê-lo aqui.